Olá! Hoje nós estamos aqui com o nosso terceiro episódio para falar sobre menopausa. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, quem eu gosto muito, quem eu confio muito, é o meu osteopata, é o Paulo, que veio colaborar com a gente para tirar dúvidas, trazer informações úteis e tudo aquilo que nós já estamos conversando a respeito do show das mudanças. Paulo, muito obrigado por você ter vindo colaborar com esse nosso projeto de informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Primeiramente, olá pessoal, tudo bem? Então, espero que seja um bate-papo esclarecedor e que eu consiga sanar as dúvidas do pessoal e de uma maneira clara e sucinta. Muito bom. Paulinho, a primeira pergunta que eu vou te trazer Diga. É a respeito da diferença entre a fisioterapia e a osteopatia. Nem sei se é assim que fala, é osteopatia Isso. mesmo? Porque eu sempre falo para as meninas, olha, eu fui fazer uma sessão de osteopatia, mas tá, qual é a diferença? Eu acho que essa é a primeira dúvida. Qual que é a diferença da físio e da osteopatia? Boa, Cláudia. É o seguinte, ó. Primeiramente, para a gente entender, aqui no Brasil todo osteopata é fisioterapeuta. Então, para você fazer um curso de osteopatia, você tem que estar já formado na fisioterapia para você conseguir também ingressar nessa área. A diferença basicamente é na abordagem. O fisioterapeuta ele vai trabalhar mais voltado ao ponto da dor, a queixa do paciente. Vamos dar exemplos. Um paciente tem uma dor nas costas. Então o fisioterapeuta ele vai ter uma abordagem que ele vai olhar para a coluna do paciente, ele vai olhar as estruturas ao redor para ver se tem relações biomecânicas. O que seria a relação biomecânica? A condição que o seu corpo tem de se manter em equilíbrio para não gerar sobrecargas em outras estruturas. Sim. Então, é entender o funcionamento, por exemplo, de um quadril, você vai ter uma relação com uma sobrecarga na lombar, ou você vai ter uma relação com uma sobrecarga no joelho, no pé. Então, o fisioterapeuta é muito voltado para essa parte do ponto da dor e é muito específico. Já o osteopata é uma abordagem um pouco mais ampla. Ele trata o corpo como um todo. Então, é muito comum, se você passar por uma avaliação osteopática, você conversar bastante com um profissional para ele entender quais são os seus hábitos de vida, como é que anda o seu sono, alimentação, o ambiente que você vive, se é estressante, se te deixa ansiosa, tá? E além disso, obviamente, tem todas as questões estruturais, então avalia realmente o corpo como um todo. Basicamente é essa diferença entre um e outro. Porque não dá para separar, né? Tá doendo só aquela região. Não, aquilo lá sempre tem uma causa, sempre vem de algum lugar. E é assim também o meu trabalho. É dessa forma que eu acredito quando eu penso num corpo. Maravilha, por isso que deu certo esse trabalho. Mas tem uma coisa, Cláudia, deixa eu aproveitar para falar. Claro. Que hoje em dia a fisioterapia ela está evoluindo muito e já tem uma conduta baseada no modelo biopsicossocial, que aí também aborda essas questões de ambiente de trabalho da pessoa, o convívio, sono, tudo que eu falei da parte da osteopatia, na fisioterapia também já está bem avançado e já tem condutas que estão trabalhando o corpo como um todo. Isso é muito interessante. É muito legal. Eu também tenho visto essa mudança na área da educação física. Já ninguém mais pensa num corpo que funciona no trilho, né? Sim. Então já tá, isso vai ajustando com o passar do tempo. Paulinho, uma outra pergunta. Quais são as principais queixas físicas que as mulheres podem apresentar nessa fase? Olha, Cláudia, aí vai ser muito pessoal, de mulher para mulher, de organismo para organismo, de história para história, então acaba sendo um pouco muito pessoal. Mas, em vias gerais, a mulher ela acaba apresentando aqueles calores insuportáveis que muitas relatam, né? Sim. Eu tô falando, eu não sou mulher, então não tenho a sensação, não posso, né, dizer com propriedade. Mas eu sei que elas vão falar isso, né? Não, você tá certo. Muitas apresentam dores pelo corpo, dificuldade de dormir, de concentração, irritabilidade.
Então, toda essa questão hormonal vai alterando o funcionamento do corpo no geral. E isso vai dificultando, obviamente, o dia a dia de uma grande parcela delas. O dia a dia, o ânimo, porque todas elas estão numa idade onde trabalham, onde têm filhos, algumas ainda têm filhos menores, Sim. Outras nessa fase de filho adolescente e pique zero, né? Eu recebo muito essas reclamações, como por exemplo, não sei se é mito ou se é verdade, e também me corrija se eu não me estiver errado, mas a síndrome do ombro congelado, dizem que afeta muitas mulheres no período da menopausa. Síndrome do túnel do carpo, fibromialgia. Você acha que existe alguma relação da menopausa e desses... Sim. Por se tratar de questões hormonais, o corpo ele vai ter reações que vão realmente alterar o funcionamento dele. Então toda a parte músculo-esquelética ela também vai sofrer, tá? O estrogênio ele é responsável, além, né, dessa fase do ciclo da mulher, da fase reprodutora, ele também atua na questão muscular, na questão das articulações, como um anti-inflamatório natural. Então a deficiência desse hormônio vai causar alterações no corpo. E isso pode gerar várias doenças musculoesqueléticas. Então, não é mito, é verdade. Paulinho, e como a osteopatia pode ajudar a prevenir ou a diminuir esses sintomas causados nessa fase? Perfeito, Cláudia. Então, uma coisa tem que ficar bem clara. A osteopatia, ela não vai cessar nenhum problema de diminuição de hormônio, ela não vai curar, tá, a menopausa. Mas ela vai trabalhar nas consequências. Quais são as debilidades que a pessoa vai apresentando? E nós vamos tentar entender como que o corpo dela está se comportando perante essa mudança, uma mudança natural. E aí nós vamos buscar, com técnicas, obviamente, manuais, o equilíbrio de todos os tecidos. Aí eu vou te dar exemplo, porque senão fica uma coisa, nossa, vai colocar a mão e vai melhorar? É mágica? Não, não é isso. Pensa assim, se você tem uma região, uma estrutura do seu corpo, vamos dar o exemplo do útero, tá? A mulher está com uma sobrecarga nessa região, consequentemente, esse tecido ele vai ficar mais tensionado, tá? Essas tensões podem gerar repercussões para outros tecidos via fáscia, via ligamento, ou até mesmo pela via neurológica. Tá bom? A nossa coluna, ela transmite informações para todo o nosso corpo. Então, se você tem uma região que tem um tensionamento, você vai ter uma informação que vai ser levada para o nível da coluna, que também pode gerar um processo naquela região de desconforto. Então, é comum pessoas, eu estou com problema na minha região pélvica, na parte visceral, e eu tenho dor nas costas também. Mas aí, será que essa pessoa está com dor nas costas porque, sei lá, ela carrega um peso ou porque ela está com uma disfunção visceral? Então, o osteopata, ele vai avaliar isso e ele vai conseguir corrigir essas diminuições de mobilidade, aí sim, com técnicas manuais para o alívio e soltura do corpo. Então, é uma forma de diminuir esses desconfortos, que são grandes. Sim. Não são grandes mesmo. E vocês sabem que eu já tive, no episódio anterior, a nossa nutricionista, ela falou que ela mesma foi a um médico falando dos sintomas e tal. Sabe qual foi a resposta dele? Claro. Menopausa é uma doença. Aí ela disse que ela saiu de lá horrorizada, do tipo, poxa, por ele eu tô condenada a viver os próximos dias da minha vida dessa forma, né? Até acabar isso tudo. E o mais interessante, o que eu acho que me moveu para estar fazendo esse episódio é exatamente isso. Não é uma doença, você pode sim ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Com certeza você vai achar os profissionais certos. Com certeza. E Paulinho, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, há alguma consideração especial que você acha que é interessante de trazer para as mulheres?
Alguma dica, se você, se assim puder chamar? Com certeza, ó. O que eu falo para todas as pacientes, tanto mulheres quanto homens, independente da questão que ele apresente. O que a gente vai levar muito em consideração nessa questão de reabilitação, de prevenção, são os cuidados que a gente tem antes de ter algum processo doloroso, tá? Então é investir numa boa qualidade de sono, numa alimentação saudável, na prática de exercícios físicos, tá? Nas questões do seu dia a dia, questões como estresse, ansiedade. A gente sabe que a gente vive num mundo que é muita informação. Então a gente tem que entender até que ponto a gente consegue conviver com essa pressão, em que momento é válido a gente criar situações para justamente conseguir sair de cena um pouco, respirar, esvaziar a cabeça, porque querendo ou não, isso influencia muito no nosso organismo. E tem muita gente que chega, por exemplo, nessa fase da pré-menopausa com mais disfunções porque já vem acumulando durante uma vida toda, tá? E se eu pudesse dar uma dica, eu colocaria hoje como a principal: invista no seu sono. O sono é fundamental para a regeneração de todos os tecidos do nosso corpo, para tranquilizar a nossa mente, para a gente conseguir ter concentração, para a gente conseguir viver, tá? Eu acho que se a gente conseguir entender um pouquinho disso, escutar o nosso corpo, porque ele conversa com a gente vai colher os frutos lá na frente e a gente vai agradecer pelo trabalho que a gente teve aqui atrás. É verdade. É aquele momento de autocuidado, né? Coisas que a gente está tão cheio dos afazeres no dia a dia que a gente nunca para prestar atenção. Mas eu acho que isso que você falou é fundamental. O seu corpo, ele fala. E eu gosto muito de lembrar sempre de um trecho de um livro que eu li que fala assim: o seu corpo é a sua casa e só você é o proprietário e tem a chave dessa casa. E muitas vezes a gente fica de fora, olhando a fachada, sem perceber que nossa história ela está escrita nos nossos músculos, em tudo, né? Então, eu acho que é bem isso. Perfeito. Paulinho, eu quero te agradecer, agradecer essas informações maravilhosas. Eu acho que foi muito legal para tirar dúvidas, para entender que sim, isso tudo existe uma forma da gente passar essa fase que ela é desafiadora de uma forma melhor. Mas lembra que além de desafiadora, ela é uma das melhores fases da nossa vida, porque vem toda a experiência, toda a maturidade. A gente chega aqui com todo esse, como eu posso dizer, com toda a nossa história. E a partir daqui a gente pode ou não escolher o melhor caminho. O Paulo, educador físico, que fez também com a gente aqui a minissérie, ele falou assim, que a melhor hora de começar, lógico, é lá atrás, mas se você ainda não fez, a melhor hora é agora. Perfeito. Muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, ótimo. foi maravilhoso. Pessoal, aguardem o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.